Existe uma experiência emocional que todo trader conhece. Aquele momento em que você entra em uma operação totalmente confiante. O setup está bonito, tudo faz sentido, mas o mercado anda alguns pontos contra você. O coração acelera, a respiração muda, a mente começa a falar mais alto do que o plano, e mesmo sabendo exatamente o que precisa ser feito, você simplesmente não consegue executar. Se você opera day trading, seja no Forex, na B3, no mini índice, mini dólar ou qualquer outro ativo, você já viveu isso. E se você está buscando consistência no trading, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender por que você sabe o que fazer, mas não consegue fazer sempre. A maioria dos traders acredita que o problema está na estratégia, no indicador, no gerenciamento ou no operacional. Mas a verdade é que a falta de consistência no day trading quase nunca é técnica, ela é emocional. Você não perde dinheiro porque não sabe operar. Você perde dinheiro porque, sob pressão, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência e passa a sabotar decisões que, em condições normais, você executaria com tranquilidade. Day trading, Forex, B3, consistência, psicologia do trader, controle emocional, stop loss, mentalidade vencedora, tudo isso gira em torno de uma única coisa: como você reage à incerteza quando o dinheiro está em risco. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de trading de forma realista, sem fantasia e sem promessas vazias. Aqui o foco é formar um trader psicologicamente forte. Deixa eu te contar uma história. Imagina um trader comum, talvez você mesmo. Ele acorda cedo, abre os gráficos, faz análise, identifica o cenário, marca suporte e resistência, define o risco. Ele sabe exatamente onde entrar, sabe onde sair no stop, sabe quanto pode perder naquele trade. Tudo está claro, mas quando o preço se aproxima do stop, algo muda. Ele começa a ajustar o stop um pouco mais para baixo. Depois ajusta de novo. Depois tira. Não porque o mercado deu um novo sinal, mas porque o desconforto emocional ficou grande demais. E no final do dia ele olha para o prejuízo e pensa: eu sabia que isso ia acontecer. Esse trader não é burro, não é incapaz e não é preguiçoso. Ele só está operando com a mente desalinhada. Consistência no day trading não é ganhar todos os dias. Consistência é conseguir repetir o mesmo comportamento correto, independentemente do resultado imediato. O trader inconsistente opera buscando alívio emocional. Ele quer evitar a dor do loss, quer confirmar que está certo, quer recuperar rápido, quer provar algo para si mesmo ou para o mercado. Já o trader consistente entende que o mercado não deve nada a ele. O mercado não recompensa esforço, não recompensa estudo, não recompensa boas intenções. O mercado recompensa disciplina estatística aplicada ao longo do tempo. Uma das grandes viradas na mente do trader acontece quando ele entende de verdade que cada trade é apenas um evento único dentro de uma série de probabilidades. Quando você não aceita isso emocionalmente, cada loss vira um ataque pessoal, cada stop vira uma ameaça, cada candle contra você parece uma injustiça. E aí você começa a tomar decisões impulsivas, fecha operações boas antes da hora, deixa stops estourarem, entra fora do plano e aumenta lote para tentar recuperar. Tudo isso não é falta de técnica. É condicionamento emocional mal treinado. Existe uma diferença enorme entre entender algo racionalmente e viver isso emocionalmente. Você pode repetir 1000 vezes que o loss faz parte do jogo, mas se o seu corpo reage ao loss como se fosse um perigo real, você vai continuar sabotando sua consistência. O trader que não aceita o risco antes de entrar nunca está realmente no controle. Ele entra no trade esperando que o mercado se comporte do jeito que ele quer. E quando isso não acontece, o medo assume o comando. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora, porque esse tipo de conteúdo é para quem quer se transformar como trader, não apenas trocar de estratégia. O trader consistente pensa de forma completamente diferente. Ele não entra em uma operação pensando em quanto pode ganhar. Ele entra pensando se aquele trade se encaixa no seu plano e se ele está disposto a aceitar o risco envolvido. Ele entende que não controla o resultado, controla apenas o processo. E quando o foco sai do resultado e vai para a execução, a mente entra em um estado muito mais neutro e funcional. Essa neutralidade mental é um dos pilares da consistência e é amplamente discutida por Mark Douglas quando ele explica que o trader precisa operar sem medo e sem euforia, aceitando totalmente a incerteza do mercado. Agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você quebrou regras depois de uma sequência de losses? Quantas vezes você aumentou o lote para tentar voltar para o zero mais rápido? Quantas vezes você entrou em uma operação sem sinal claro só porque estava com medo de ficar de fora? Se isso acontece com você, não é porque você é fraco. É porque o seu cérebro ainda associa perda financeira com fracasso pessoal. E enquanto essa associação existir,
você nunca será consistente. O trader consistente faz algo que parece simples, mas é extremamente poderoso. Antes de entrar na operação, ele aceita completamente a possibilidade de loss. Ele não entra esperando que dê certo. Ele entra preparado para o pior cenário dentro do risco planejado. Isso não é pensamento negativo. Isso é maturidade emocional. Quando você aceita o loss antes de entrar, você tira o poder emocional dele. O stop deixa de ser um monstro e passa a ser apenas um custo operacional. E quando isso acontece, você começa a executar com muito mais clareza. Se você está percebendo que consistência no day trading tem muito mais a ver com mente do que com setup, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente trabalha exatamente essa base psicológica que separa traders comuns de traders consistentes. Voltando à história daquele trader do início. No começo ele luta contra o mercado. Depois ele percebe que o verdadeiro conflito é interno. Até que chega um momento em que ele entende algo simples, mas libertador. O problema não é perder. O problema é não aceitar perder. A partir desse momento, ele começa a respeitar stops, reduzir expectativas irreais, focar em execução e pensar em séries de trades, não em resultados isolados. E o mais curioso é que, quando ele para de tentar ganhar dinheiro desesperadamente, o dinheiro começa a vir como consequência de decisões bem executadas. Consistência no day trading não é sobre prever o mercado, é sobre não entrar em guerra com ele. Enquanto você tentar evitar o loss a qualquer custo, você será controlado pelo medo. Quando você aceita o risco, você assume o controle do seu comportamento. O mercado não quer saber quem você é, mas ele revela exatamente quem você se tornou emocionalmente quando o dinheiro está em jogo. E agora eu te faço uma pergunta sincera. Você está disposto a operar como um executor disciplinado de probabilidades ou vai continuar operando como alguém que precisa estar certo o tempo todo? Quando você entende que o mercado não existe para confirmar suas crenças, algo muito profundo começa a mudar dentro de você. A maioria dos traders entra em uma operação carregando expectativas ocultas. Mesmo dizendo que aceita o risco, lá no fundo ele espera que aquele trade específico funcione. E é justamente essa expectativa que cria o conflito interno. Porque no momento em que o mercado se comporta diferente do que você esperava, o seu cérebro interpreta isso como uma ameaça, não financeira apenas, mas emocional. É como se o mercado estivesse dizendo que você está errado, que você não é bom o suficiente, que todo o seu esforço não valeu nada. E é nesse ponto que o trader perde a neutralidade. O trader consistente não busca estar certo. Ele busca estar alinhado com as probabilidades. Essa é uma diferença brutal, mas extremamente sutil. Enquanto você precisar que o mercado confirme o seu valor pessoal, você vai sofrer emocionalmente a cada loss. E sofrimento gera impulsividade. Impulsividade gera indisciplina. Indisciplina destrói qualquer chance de consistência no day trading, seja no Forex, na B3 ou em qualquer outro mercado. Existe uma ilusão muito comum entre traders, a ideia de controle. O trader acredita que, se analisar mais, se estudar mais, se encontrar o setup perfeito, ele vai eliminar o risco. Mas o risco nunca desaparece, ele apenas muda de forma. O mercado é um ambiente de incerteza permanente, e o trader que não aceita isso emocionalmente está sempre em guerra com a realidade. A consistência começa no momento em que você para de lutar contra aquilo que não pode controlar. Quando você entra em uma operação, o único controle real que você tem é sobre 3 coisas: se você entra ou não, quanto você está disposto a perder, e se você vai respeitar sua própria decisão. Todo o resto está fora das suas mãos. E enquanto você não aceitar isso profundamente, cada trade será uma fonte de tensão emocional. O trader consistente entende que o mercado não está contra ele, o mercado simplesmente não se importa. E isso, ao invés de ser negativo, é libertador. Se isso está fazendo sentido para você, aproveita agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo é para quem quer construir uma mentalidade sólida, não apenas buscar resultado rápido. Uma das ideias mais importantes para a consistência é entender que confiança no trading não vem de ganhar. Ela vem de saber exatamente o que você vai fazer, independentemente do que aconteça. O trader iniciante acha que vai se sentir confiante depois de uma sequência de gains. O trader experiente sabe que a confiança vem da clareza de regras e da repetição disciplinada dessas regras ao longo do tempo. Ganhos são consequência, não a base da confiança. Existe também um erro emocional muito perigoso, associar resultado com competência. Um trade negativo não diz nada sobre você como trader. Um trade positivo também não diz. O que realmente importa é se você executou corretamente. Quando você começa a avaliar seu desempenho com base na qualidade da execução, e não no resultado, sua mente entra em um estado muito mais estável. E estabilidade emocional é pré-requisito para a consistência. Muitos traders até entendem isso intelectualmente.
mas continuam se sabotando porque o corpo não foi treinado para lidar com a incerteza. O cérebro humano foi programado para evitar dor e buscar prazer. No trading, isso é um problema sério. Porque o comportamento correto muitas vezes é desconfortável. Segurar um trade, aceitar um stop, ficar fora do mercado quando não há oportunidade, tudo isso vai contra um instinto primitivo. Por isso a consistência exige treinamento mental, não apenas conhecimento técnico. Você precisa ensinar o seu cérebro que o loss não representa perigo, e isso só acontece com repetição consciente. Toda vez que você respeita um stop, mesmo sentindo desconforto, você está reprogramando sua mente. Toda vez que você não entra fora do plano, mesmo com vontade, você está fortalecendo sua identidade como trader disciplinado. A consistência nasce dessas pequenas vitórias invisíveis, não dos grandes ganhos que todo mundo posta. Existe um momento na jornada do trader em que ele percebe que o maior inimigo não é o mercado, mas a própria necessidade de controle. Quando essa ficha cai, o trader começa a operar de forma muito mais leve. Ele deixa de forçar trades, deixa de se vingar do mercado, deixa de tentar recuperar rapidamente. Ele entende que o jogo é longo e que cada trade é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Agora pensa comigo. Se você tivesse 100 trades perfeitamente executados, seguindo exatamente o seu plano, você aceitaria que alguns deles fossem negativos? Claro que sim. Então por que você não aceita isso em uma sequência menor? Porque emocionalmente você ainda está preso ao resultado imediato. O trader consistente pensa em séries. Ele sabe que sua vantagem estatística só se manifesta ao longo do tempo. E essa visão de longo prazo reduz drasticamente o impacto emocional de cada operação individual. Se você está se enxergando nesse processo, se inscreve no canal agora. Esse tipo de conteúdo é para quem quer construir uma carreira no trading, não apenas sobreviver alguns meses. Outro ponto essencial é entender que disciplina não é força de vontade. Disciplina é estrutura. Se você depende da sua força emocional para fazer a coisa certa, você vai falhar. A mente cansa, a emoção oscila. O trader consistente cria regras tão claras que não precisa decidir sob pressão. Ele simplesmente executa. E quanto menos decisões você precisa tomar no calor do momento, mais consistente você se torna. A verdadeira liberdade no trading surge quando você aceita completamente o risco. Enquanto existir uma parte sua tentando evitar o loss, você será escravo do medo. Quando você aceita que perder faz parte do jogo, o medo perde força. E quando o medo perde força, a clareza aumenta. Essa clareza é o estado mental ideal para operar. No final das contas, consistência no day trading não é sobre inteligência, não é sobre talento e não é sobre sorte. É sobre identidade. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que executa corretamente, independentemente do desconforto emocional. O mercado não muda para se adaptar a você. Você muda para operar de forma alinhada com a realidade do mercado. E agora, deixa eu te perguntar algo muito importante. Você está disposto a abrir mão da necessidade de estar certo para conquistar a consistência? Porque enquanto você quiser provar algo para o mercado vai continuar te ensinando da forma mais dolorosa possível. Se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho consistência. Isso ajuda o canal a crescer e ajuda mais traders que precisam. Existe algo que quase nenhum trader percebe no início da jornada, mas que muda tudo quando finalmente é compreendido. O mercado não testa a sua estratégia, ele testa a sua identidade. Toda vez que você entra em um trade, o que está em jogo não é apenas dinheiro. É a forma como você lida com incerteza, com frustração, com expectativa e com a necessidade de estar certo. Enquanto você não entender isso, você vai continuar achando que o problema está sempre fora, quando na verdade ele está dentro. O trader inconsistente vive em conflito interno o tempo todo. Uma parte dele quer seguir o plano, outra parte quer evitar dor. Uma parte entende que o loss faz parte, outra parte se recusa a aceitar. Esse conflito gera ruído mental, e ruído mental gera decisões ruins. O trader consistente, por outro lado, resolve esse conflito antes mesmo de entrar no trade. Ele aceita o risco por completo. Não racionalmente, mas emocionalmente. E quando não existe conflito interno, a execução se torna simples. Muitos traders acreditam que, quando ficarem mais confiantes, vão parar de sentir medo. Isso nunca acontece. O medo não desaparece. O que muda é a relação com ele. O trader consistente sente medo, mas não obedece a ele. Ele entende que o medo é apenas uma reação automática do cérebro diante da incerteza. Ele não tenta eliminar o medo, ele aprende a operar apesar dele. E isso só acontece quando você para de lutar contra suas emoções e começa a observá-las sem agir impulsivamente. Existe uma diferença gigantesca entre reagir e responder. Reagir é automático, inconsciente e emocional. Responder é consciente, treinado e alinhado com regras.
O trader inconsistente reage ao mercado. O trader consistente responde ao mercado. Essa diferença parece pequena, mas é exatamente aí que nasce a consistência. Quando você reage, você entrega o controle ao emocional. Quando você responde, você mantém o controle no processo. Outro ponto fundamental é entender que o mercado não fornece feedback imediato e justo. Você pode fazer tudo certo e perder. Você pode fazer tudo errado e ganhar. Se você não aceita essa realidade, você começa a aprender lições erradas. Você reforça comportamentos ruins porque deram certo uma vez, e abandona comportamentos corretos porque geraram loss. Esse é um dos maiores sabotadores da consistência no day trading. O trader consistente aprende a separar completamente execução de resultado. Ele não se avalia pelo dinheiro ganho ou perdido em um trade específico. Ele se avalia pela qualidade da execução. Isso cria uma base emocional extremamente sólida, porque mesmo em dias negativos ele sabe que está no caminho certo. E essa clareza reduz drasticamente a ansiedade, o medo e a necessidade de revanche. Se você parar para observar, a maioria dos erros no trading acontece depois que algo não sai como esperado. Um loss gera outro loss. Não porque o mercado mudou, mas porque o estado emocional mudou. O trader entra em modo de compensação. Ele quer recuperar, quer voltar para o zero, quer apagar a dor. E nesse estado, ele não está mais operando probabilidades, está operando emoções. O trader consistente reconhece esse estado e simplesmente para. Ele entende que preservar capital emocional é tão importante quanto preservar capital financeiro. Existe um conceito muito poderoso que poucos traders aplicam de verdade. Você não precisa operar o mercado, você precisa operar a si mesmo. O mercado já faz o que faz. Ele sobe, desce, consolida, acelera. O único elemento instável nessa equação é você. Quando você começa a focar no seu comportamento, e não no mercado, tudo muda. A consistência surge como consequência de autocontrole, não de previsão. O trader que busca consistência aprende a criar distância emocional entre ele e o dinheiro. O dinheiro deixa de ser um símbolo de sucesso, validação ou fracasso pessoal. Ele passa a ser apenas uma ferramenta de trabalho. Enquanto cada trade carregar um peso emocional exagerado, você vai continuar travando nos momentos decisivos. Quando o dinheiro perde esse peso simbólico, a mente fica mais leve e a execução melhora naturalmente. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já prometeu que não iria repetir determinado erro e acabou repetindo? Isso acontece porque vontade não muda comportamento. O que muda comportamento é condicionamento. Você precisa criar experiências repetidas de execução correta para que o cérebro entenda que aquele é o novo padrão. A consistência não nasce de grandes decisões, mas de pequenas repetições diárias. Outro erro comum é tentar operar em estados emocionais inadequados. Cansaço, raiva, ansiedade, frustração. O trader consistente aprende a se observar. Ele sabe quando está em condições mentais de operar e quando não está. E ele respeita isso. Ficar fora do mercado também é uma decisão profissional. Muitas perdas grandes acontecem não por falta de oportunidade, mas por excesso de exposição emocional. Quando você começa a aceitar plenamente que não existe obrigação de operar, a pressão diminui. O mercado estará lá amanhã. As oportunidades sempre existirão, mas o seu capital, financeiro e emocional, precisa ser preservado. A consistência é construída muito mais pelas operações que você evita do que pelas que você faz. Existe também a armadilha da esperança. Esperança não é estratégia. Esperança é fuga emocional. Quando você segura uma posição perdedora esperando que o mercado volte, você não está sendo paciente, está sendo negacionista. O trader consistente não espera, ele executa. Ele aceita rapidamente quando está errado e segue para a próxima oportunidade, sem carregar o peso emocional da anterior. O trader verdadeiramente consistente desenvolve uma relação quase entediante com o mercado. Não há euforia nos ganhos, nem desespero nas perdas. Existe foco, clareza e repetição. Isso pode parecer sem graça para quem busca a adrenalina, mas é exatamente essa neutralidade que permite resultados sustentáveis no longo prazo. E aqui entra algo muito importante. O mercado não é o lugar para buscar emoção, reconhecimento ou autoestima. Se você tenta suprir essas necessidades no trading, você vai sofrer. O trading profissional é sobre execução mecânica de vantagens estatísticas. Quanto mais você tenta transformar isso em algo pessoal, mais distante você fica da consistência. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal agora, porque você faz parte de uma minoria que realmente está disposta a encarar o trading como um processo psicológico profundo, e não como um jogo de sorte. Consistência no day trading é o resultado de uma mente treinada para aceitar a incerteza sem entrar em conflito com ela. É a capacidade de agir corretamente mesmo quando tudo dentro de você quer fazer o oposto.
É a habilidade de confiar no processo mesmo quando o resultado imediato não agrada, e isso não acontece da noite para o dia. Acontece com prática consciente, repetição e autorresponsabilidade. No fim, o mercado é o maior espelho emocional que existe. Ele não mente, não julga e não se adapta a você. Ele apenas reage às ordens. Quem precisa mudar é o trader. E quando essa mudança acontece, a consistência deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural do seu comportamento. E agora eu deixo uma reflexão para você. Se o mercado retirasse completamente o dinheiro da equação, você ainda executaria o seu plano da mesma forma, porque quando você consegue responder sim a essa pergunta, você está muito mais perto da consistência do que imagina. Existe um estágio na evolução do trader em que ele para de perguntar como ganhar mais e começa a perguntar como errar melhor. Essa pergunta parece estranha no início, mas ela marca uma mudança profunda de mentalidade. O trader consistente não busca eliminar o erro, ele busca eliminar a reação emocional ao erro. Porque enquanto cada erro gerar frustração, raiva ou necessidade de compensação, o ciclo de inconsistência vai continuar se repetindo. O mercado não pune você pelos seus erros, ele apenas responde às suas decisões. Quem pune é o próprio trader, quando transforma um erro normal em uma sequência de erros emocionais. Um stop respeitado é um erro saudável. Um stop desrespeitado é um erro psicológico. E essa diferença é fundamental. A maioria dos prejuízos grandes no day trading não vem de estratégias ruins, mas de comportamentos descontrolados após pequenas perdas. Quando você começa a enxergar o trading como um jogo de probabilidades puras, algo muda na sua relação com o tempo. Você para de esperar resultados imediatos e começa a respeitar o processo. O trader inconsistente vive preso no agora. Ele quer que o trade atual resolva tudo. O trader consistente vive no contexto. Ele sabe que nenhum trade isolado define nada. Essa visão tira um peso enorme de cada decisão. Outro ponto essencial para a consistência é a aceitação plena da responsabilidade. Enquanto você culpar o mercado, o horário, o ativo, a notícia ou o azar, você estará terceirizando o controle. E quem terceiriza o controle nunca se torna consistente. O trader consistente assume total responsabilidade não pelos resultados, mas pelas decisões. Ele entende que não controla o mercado, mas controla sua resposta a ele. Existe também uma armadilha silenciosa chamada expectativa oculta. Mesmo traders experientes, às vezes, entram em operações esperando secretamente que aquele trade específico funcione. Essa expectativa cria apego. Apego gera medo. Medo gera interferência. O trader consistente aprende a entrar em cada trade como se fosse apenas mais um número dentro de uma longa sequência, sem carga emocional especial, sem urgência, sem esperança exagerada. Quando você remove a esperança e o medo da equação, sobra espaço para clareza. E clareza é o estado mental ideal para operar. Clareza não é confiança cega, é aceitação consciente da incerteza. É saber exatamente o que você vai fazer se o mercado for a favor e o que você vai fazer se for contra. E principalmente, é aceitar qualquer um desses cenários, antes mesmo de clicar no botão de entrada. Muitos traders acreditam que consistência vem de motivação. Isso é um erro. Motivação oscila, emoção oscila, energia oscila. Consistência vem de estrutura mental. Vem de regras simples, bem definidas e repetidas exaustivamente. Quanto mais simples for o seu processo, menos espaço você dá para interferência emocional. Complexidade excessiva gera dúvida, e dúvida gera medo. Existe também um ponto pouco falado, mas extremamente importante, a relação do trader com o próprio ego. O ego quer estar certo, quer ganhar, quer provar algo. O mercado destrói egos diariamente. O trader consistente aprende a operar sem precisar se afirmar. Ele não precisa vencer o mercado. Ele precisa apenas executar sua vantagem. Quando o ego sai da frente, o processo flui. Você já percebeu como os piores dias geralmente começam com pequenas frustrações? Um stop logo cedo, um trade que quase deu certo, uma oportunidade perdida. A partir daí, o trader começa a operar diferente. Mais rápido, mais agressivo, menos seletivo. O problema não foi o mercado, foi o estado mental. O trader consistente reconhece esses sinais e interrompe o ciclo antes que ele se intensifique. Saber parar é uma habilidade psicológica avançada. Ficar fora do mercado exige mais disciplina do que entrar, porque entrar dá a sensação de controle. Ficar fora exige aceitar que você não precisa agir o tempo todo. O trader consistente entende que não operar também é uma posição, e muitas vezes é a melhor delas. Existe uma falsa crença de que traders consistentes são emocionalmente frios. Não são. Eles apenas não se deixam governar pelas emoções. Eles sentem frustração, sentem ansiedade, sentem vontade de recuperar. A diferença é que eles não agem com base nisso.
Eles criaram espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço existe escolha. Quando você desenvolve essa capacidade, o mercado deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um ambiente de execução. Você não está mais lutando contra candles, contra stops ou contra resultados. Você está apenas seguindo um roteiro previamente definido. E quanto mais você segue esse roteiro, mais o cérebro entende que não existe ameaça real. E quando a mente se sente segura, ela para de sabotar. Outro ponto crucial para a consistência é a repetição consciente. Não basta operar muito. É preciso operar com atenção ao próprio comportamento. Cada trade é uma oportunidade de treino mental. Cada stop respeitado fortalece a identidade do trader disciplinado. Cada trade evitado fora do plano reforça o autocontrole. Essas vitórias não aparecem no extrato, mas aparecem no longo prazo. O trader que busca consistência precisa parar de romantizar o trading. Não é sobre adrenalina, não é sobre emoção, não é sobre histórias épicas. É sobre rotina, processo e previsibilidade comportamental. A previsibilidade que você não tem no mercado, você precisa ter em si mesmo. E essa previsibilidade só vem com alinhamento psicológico. Se você está chegando até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal agora. Isso mostra que você está disposto a ir além da superfície e construir uma base mental sólida para o trading. No final, consistência não é um objetivo que você alcança e pronto. É um estado que você mantém diariamente. Exige atenção constante, humildade e compromisso com o processo. O mercado sempre vai tentar puxar você de volta para o emocional. A sua função é perceber isso rapidamente e retornar ao plano. Eu deixo você com uma última reflexão poderosa. O mercado não exige que você esteja certo. Ele exige que você seja consistente. Quando você entende isso, o peso sai dos seus ombros, a mente se acalma e o trading finalmente começa a fazer sentido. Se esse conteúdo fez diferença para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Minha consistência vem do processo. A gente se vê no próximo vídeo.